Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Aqui estou para este 9º dia de exercício espiritual, em honra da Santíssima Virgem Maria, esse mês de maio, que é o mês consagrado a Maria Santíssima Imaculada. Nós estamos seguindo o livro de São João Bosco, com esse mesmo título, e tem sido muito edificante, e eu não poderia deixar, mesmo hoje, estando em viagem, de vir até aqui para fazer esse exercício com você que está conosco desde o começo ou que começa agora. Não importa, sempre é bom fazer essas meditações. Nesse mês é um tempo oportuno. E eu digo além, mais do que esse mês. Em qualquer momento é bom meditar sobre esses temas que são propostos por São João Bosco. Hoje falaremos sobre a dignidade do cristão, um tema que é tão torcido ou tão desvalorizado na nossa época. Fala-se da dignidade do homem natural, do homem sem a graça de Deus ou independentemente da graça de Deus. Porém, o homem nessa situação, ele é um escravo. Se ele não é um cristão, se ele não está com nosso Senhor Jesus Cristo, em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo pela graça. Então, meditar sobre esse ponto no nosso tempo é fundamental, porque realmente existe um grande equívoco sobre essa matéria que é bastante divulgado em todo tipo de literatura, não só em livros, mas em filmes, em toda parte. Fala-se de uma bondade inata do ser humano, de que o homem é bom e basta que viva de uma maneira mais ou menos, é que ele vai para o céu, que se salva, enfim. E nós vemos que esse não é um ensinamento cristão, esse não é um ensinamento de Jesus, nem tampouco o ensinamento da sua esposa, que é a Santa Igreja Católica. Se alguém diz ser católico e transmite esse tipo de ensinamento, nós vemos que ele apenas diz, mas não é. Porque o ensinamento católico, ele fala da dignidade do cristão, que deriva desta comunhão na graça de Deus com Jesus Cristo, que deriva de ter recebido o santo sacramento do batismo, de ser um herdeiro do paraíso, de ser um irmão de Jesus Cristo. E é sobre isso que São João Bosco vai falar. Então vamos proceder com essa nossa meditação. Vocês percebem que temos apenas áudio aqui e que não é ao vivo, ao contrário dos outros dias. Assim tem que ser por conta da circunstância extraordinária em que estou em viagem e, portanto, me vejo forçado a ter que adiantar um pouco e ter que deixar gravado esse material. Está bem? Então, ainda assim, ele vale pelo que ele é, ele vale pelo que São João Bosco nos transmite ao falar sobre a dignidade do cristão. Então, vamos começar? Deus in adiutorium meu intende, Domine ad adiuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Jesus meu, misericórdia. Primeiro ponto de meditação. Com a dignidade do cristão, não me refiro aos bens corporais, nem mesmo às preciosas qualidades da alma criada à imagem e semelhança do próprio Criador. Quero apenas falar de tua dignidade, ó homem, na medida em que foste feito cristão pelo santo batismo e recebido no seio da Santa Madre Igreja. Antes de seres regenerado nas águas do batismo, eras escravo do demônio e inimigo de Deus, e estavas excluído para sempre do paraíso. Mas no mesmo ato em que esse augusto sacramento te abriu a porta da verdadeira igreja, as correntes com as quais o inimigo da tua alma te prendiam foram quebradas, o inferno foi fechado para ti e o paraíso foi aberto. Ao mesmo tempo, tu te tornastes o objeto do particular amor por parte de Deus. As virtudes da fé, esperança e caridade foram infundidas em ti. Assim como cristão, tu és capaz de olhar para o céu e dizer: Deus, o Criador do céu e da terra, também é meu Deus. Ele é meu Pai, Ele me ama e ordena que eu chame por esse nome.
Padre nosso que estais nos céus. Jesus, nosso Salvador, me chama de seu irmão, e como irmão pertenço a ele e tenho parte em seus méritos, sua paixão, sua morte, sua glória, sua dignidade. Os sacramentos instituídos por esse amoroso Salvador foram instituídos para mim. O paraíso que meu Jesus abriu com sua morte, ele o abriu para mim e o mantém preparado para mim. Para que eu pudesse então ter alguém que pensasse por mim, ele quis me dar Deus por Pai, a Igreja por Mãe, a Divina Palavra por guia. Reconhece agora, ó cristão, a tua grande dignidade, agnosse Christiane dignitatem tuam. Enquanto te convido, porém, a te alegrares em teu coração pelo grande bem que te foi feito ao te tornares cristão, peço-te que penses em tantos homens que também foram redimidos pelo precioso sangue de Jesus Cristo, mas que vivem imersos na idolatria ou na heresia e, por isso, fora do caminho da salvação. Muitos deles bendiriam o Criador a cada momento, se pudessem ter as graças, os favores e as bênçãos que tu tens. Mas, diante da grande bondade que Deus usou para contigo, dize-me, como correspondeste? É com esta questão, então, que devemos partir da nossa reflexão. Como correspondemos a esse chamado de Deus, a essa convocação de Deus, para que tivéssemos parte com Ele, parte na sua vida, parte do seu corpo místico, que é a Igreja, ser instrumento de Cristo e, mais que isso, ser beneficiário de tudo que constitui ser um irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, de estar unido a Ele pela graça e recebendo também essa garantia de que, se fizermos a sua santíssima vontade, que também é o nosso bem aqui nesta terra, receberemos como prêmio o paraíso eterno. Então vamos pensar que nós temos a obrigação de corresponder a esse chamado, de agir à altura dessa dignidade recebida, esse valor que nós recebemos em decorrência dessa graça batismal e de tantas outras graças que recebemos no seio da Igreja Católica. Segundo ponto de meditação. Ó irmão meu, se dermos uma olhada em nossa vida passada, veremos não apenas que desonramos a dignidade de um cristão, mas que lidamos com este Pai Celeste de tal maneira que os mesmos infiéis não teriam feito pior. Sempre que transgredimos algum mandamento de Deus ou de sua Igreja, desonramos a dignidade de cristão. Miserável de mim, se eu considerar as transgressões feitas contra a santa lei de Deus, se eu considerar a facilidade e os muitos meios com os quais lhe poderia servir, devo cobrir meu rosto com confusão e repetir a reprovação feita por Deus pela boca de um de seus profetas. O homem, diz ele, tendo sido levado à mais alta honra, não compreendeu. E se degradou a agir como jumentos insensatos e teve uma conduta semelhante à dos animais impuros. Homo cum in honore esset, non intellexit, iumentis incipientibus comparatus est, et similis factus illis. Vem agora, ó cristão, e resolva firmemente corresponder melhor à tua dignidade no futuro. Prostremo-nos diante de Deus e digamos de coração: meu Deus, Pai das misericórdias, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido. Proponho-me a emendar-me para o futuro e fazer o que puder para corresponder à dignidade de cristão, para a qual vós me elevastes. Mas, como o mais belo ornamento do cristianismo é a Mãe do Salvador, Maria Santíssima, então recorro a vós, ó Clementíssima Virgem Maria. Estou certo de adquirir a graça de Deus,
o direito ao paraíso de recuperar, em suma, minha dignidade perdida, se rezardes por mim. Auxilium Christianorum, ora pro nobis. O exemplo que São João Bosco nos vai contar em seguida reforça essa súplica, essa prece a Maria Santíssima. Muitos exemplos mostram que Maria sempre foi auxílio dos cristãos. Os títulos gloriosos que são dirigidos a ela diariamente na ladainha da Virgem Maria são prova disso. Vamos mencioná-los. A palavra ladainha significa súplicas, pois as ladainhas nada mais são do que uma série de súplicas com as quais pedimos à Santíssima Trindade que tenha misericórdia de nós e pedimos à Santíssima Virgem que interceda por nós diante de Deus. Elas também são chamadas de ladainhas lauretanas, porque são cantadas com maior solenidade na igreja de Loreto. Essas ladainhas são muito antigas na igreja. O Papa São Sérgio, a fim de agradecer à Virgem por um assinalado favor dela recebido, decretou que elas fossem recitadas nas principais festas de Nossa Senhora. Outros papas as enriqueceram com muitas indulgências. Pio VII estendeu essa indulgência para 300 dias, cada vez que elas são recitadas, aplicáveis às almas do purgatório. Nas ladainhas lemos as palavras Maria Auxilium Christianorum, Maria Auxiliadora, auxílio dos cristãos. São Pio V, após a vitória dos cristãos contra os turcos pela intercessão de Maria, foi o primeiro a acrescentar essa invocação nas ladainhas, no ano de 1571. O glorioso Pio VII, reconhecendo na proteção de Maria o seu restabelecimento na sé papal e a paz restaurada na Igreja após uma série de tristes acontecimentos, como sinal de gratidão à grande Rainha dos Céus, e instituiu, no ano de 1815, em sua honra, a festa chamada Maria Auxiliadora. Essa festa é celebrada no dia 24 de maio. Invocamos a ajuda de Maria, especialmente com a recitação frequente de suas ladainhas. Agora vamos para a jaculatória desse dia. Em meio aos perigos do mar da vida, Maria, ajudai-me, conduzi-me ao céu. Oração. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer de alguém no mundo que tenha implorado os vossos favores e tenha sido por vós rejeitado ou abandonado. Eu, animado por essa confiança, apresento-me a vós. Não desprezeis, ó Mãe do Verbo Eterno, as orações deste vosso humilde Filho. Ouvi-o favoravelmente, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Amém. Em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Terminado então este momento de oração e de meditação, vamos encerrar com a prática para este dia, ou melhor, para o dia seguinte. Podemos começar já hoje, mas sempre aplicando, entendendo que esse exercício se faz à noite. Então, isso se aplica principalmente para o dia seguinte. É uma proposta de uma prática virtuosa, e neste 9º dia, então a nossa prática é: pararei por alguns momentos para pensar nos frutos obtidos com as confissões anteriores e em seguida farei um ato de contrição. Então, pensar no que nós recebemos. É interessante essa coincidência entre a meditação proposta por São João Bosco e o que não é uma coisa planejada, porque em princípio isto aqui poderia ser simplesmente sorteado, essas várias práticas de virtude, e essa prática de virtude em particular tem tudo a ver com essa temática dos sacramentos, da dignidade do cristão. Então nós aproveitamos das confissões realizadas e também vamos terminar com um ato de contrição, sentindo dor pelos pecados cometidos contra Deus
principalmente porque Deus é digno de ser amado sobre todas as coisas, né? Ele tem uma dignidade infinita e, portanto, uma ofensa a Deus é algo também de uma gravidade que exige uma reparação infinita. Então, vamos procurar fazer isso no dia de amanhã, né? Já hoje é sempre uma boa prática também à noite fazer um bom ato de contrição. E, feita essa proposta, encerro essa nossa gravação. Desejar muito obrigado a todos que acompanham diariamente conosco, que estão acompanhando esse nosso exercício de piedade. Eu vos agradeço, peço que lembrem-se de mim nas vossas orações. Querendo ou não, a essa altura eu devo estar retornando de viagem, então, com certeza implicado nisso também está uma medida de perigo, de risco, enfim. Então, as vossas orações são mais do que nunca muito bem-vindas. Agradeço de coração pela companhia. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.